O sol adentrou pela janela aberta, e sua luz aqueceu suavemente meu rosto. Ao abrir meus olhos, deparei-me com Kaelas na cama ao lado, saudando-me com boas-vindas à pousada dos vagalumes. Eu, com um sorriso, esforcei-me para levantar tentando me situar temporalmente. Perguntei que horas eram. Ele disse que o dia tinha acabado de amanhecer. Ao sair das cobertas senti em minha pele o frescor da manhã, como sempre mais frio do que eu estava acostumada. Então Kaelas, retira uma espécie de jaqueta e sobretudo e me cobre com ela. Agradeci. Aproveitei o momento para olhar pela janela e vi uma pequena extensão de terra de cor amarronzada e mais à frente se erguia um bosque. Desse bosque vinha um cheiro suave advindo da terra úmida e do solo coberto com as folhas das árvores. Ouvi o cantar de alguns pássaros, entre eles um que parecia muito com um canarinho. Os raios de sol com um tom avermelhado iluminavam as copas das árvores, realmente tinha acabado de amanhecer. Então, lembrando que não vi nenhum relógio desde que vim parar nesse mundo, interroguei Kaelas, que por sua vez indagou-me sobre o que era relógio e se tinha a ver com o objeto que Cronos usava para voltar no tempo. Então, ele me perguntou se eu conhecia o deus Cronos. Respondi que não conheço nada desse mundo. O mais próximo disso são as histórias que ouvia da minha amiga Michelle. Ele quis saber mais sobre ela e perguntou de que casa ela era. Lembrando que casa significa sobrenome, respondi que ela era da casa de Rebelo, filha de Jonatas e Giovanna. Ao ouvir esses nomes, Kaelas ficou encantado, referindo a mim como amiga da filha da poderosa heroína Giovanna, e seu fiel guia Jonatas, o mensageiro mágico. Eu, não querendo desanimá-lo, disse, acho que sim. Um toque-toque na porta. Kaelas já conhecia o código e abriu a porta, era sua mãe. Cecília nos cumprimentou e nos chamou para tomar um delicioso café da manhã. Sua presença trouxe consigo um cheiro delicioso que eu não havia notado antes, era um aroma adocicado. Seguindo o cheiro, chegamos ao refeitório da pousada, onde havia um bolo especial. Cecília, em uma animação contagiosa, esperando minha resposta sobre o magnífico café da manhã que ela e a senhora Hannah tinham preparado, ela também me avisou que Kaelas estava ansioso por isso. Já eu, curiosa do porquê esse exagero na mesa, perguntei, por que um café da manhã tão especial? Kaelas corou suas bochechas ao tentar dizer que era para comemorar algo importante. E a senhora Cecília, ao ver o seu filho com aquela timidez, resolveu falar por ele. Ela me contou que bolo foi um pedido de Kaelas para celebrar minha chegada à família Brafiel. Como assim? Disse eu, surpresa. Kaelas, com o seu jeito doce, me confessa sorrindo que ele sempre quis uma irmã. E aqui está eu, comovida por suas maneiras de me demonstrar o seu amor de irmão. Sem perder tempo eu o abracei. Cecília aparenta estar satisfeita com o desfecho. Até parece que o pedido dele foi atendido da melhor maneira possível. Cecília e Kaelas me dão boas-vindas à família Brafiel. A comemoração foi comovente e me deixou muito feliz. Isso mudou a forma como eu encarava minha situação, e meu coração se abriu para as possibilidades desse mundo inexplorado. Depois da pequena celebração improvisada, era a hora da partida. Eram aproximadamente 9 horas, quando Angus pega a bagagem e Kaelas pega um livro. Ao sair da pousada olho atentamente a placa e consigo ler a inscrição. É algo mágico, mesmo nunca tendo contato com aqueles caracteres, consigo entender o que está escrito, como se a placa falasse comigo, revelando o nome da pousada em minha mente, Pousada dos Vagalumes.
Adentramos a fantástica carruagem e partimos. Mais à frente, olho para trás, agora com mais atenção, vejo a estrada, feita de solo compactado pelas patas de animais e as rodas das carruagens, vejo árvores, algumas de um tipo que nunca vi antes, mas, grande parte da vegetação eram bambus. Eu vi as casas se afastando, uma a uma no padrão de casas orientais, a maioria delas de 4 águas, que é o termo que meu pai usava para descrever a quantidade de caminhos no telhado para onde as gotas de chuva escorrem. Lágrimas brotam de meus olhos e um pensamento me vem à cabeça: talvez eu nunca mais o veja de novo. Muito obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado comigo e desculpe, eu desapareci e você deve estar desesperado me procurando. Eu sempre fui forte, mas, pela primeira vez, eu me permiti chorar. Cecília me abraça e me pede calma e eu enxugo as minhas lágrimas e juro para mim mesma que eu vou voltar para o meu pai, quando eu descobrir como. Cecília, em uma última tentativa de me consolar, toca em minha testa e pelo efeito de sua magia eu adormeço. Eu acordo ouvindo o andar da carruagem, abro os olhos, vejo Cecília com o seu braço sobre mim, como se estivesse tentando me proteger de meus próprios sentimentos. Me sentindo melhor, olho pela janela de vidro da carruagem. A terra fértil de Lúnica ficou para trás, dando lugar a um terreno pedregoso com alguma vegetação que teimava sobreviver ali. Olhei para Kaelas, ele estava sentado à minha frente, alegre olhando para mim. A voz do Duque Angus me tira desse momento contemplativo. Segundo ele, a estrada entre Lúnica e Tempesta é uma jornada de aproximadamente de 3 horas. Então somos informados que temos pela frente uma jornada de mais de 1 hora, talvez 2. Reparando bem na fisionomia de Angus, ele é bem forte, cabelos cinzentos e olhos violetas. Ele me percebeu, eu o observando, ele quis saber se eu queria perguntar alguma coisa. E eu respondi: qual é a possibilidade de eu ser a filha do rei? Ele franze a testa e põe sua mão sobre o queixo coberto pela barba recém-aparada. Essa pausa dura um momento curto, como se estivesse analisando não apenas as possibilidades, mas também as consequências de suas palavras. Ele respondeu não saber ao certo, mas, muitos aspectos como eu mesma disse são coincidentes demais. Cecília me certificou que Angus descobriria a verdade sobre quem eu era, que por enquanto eu não precisava me preocupar com isso, afinal, ele era o Sr. Angus Brafiel, conhecido por toda Elderon. Era notável que Cecília Brafiel era uma esposa apaixonada. Entretanto, fiquei intrigada com a história de Kaelas, perguntei mais sobre esse garoto que parecia ter um dom tão extraordinário. Cecília me contou que Kaelas era considerado um verdadeiro gênio da magia, e suas habilidades mágicas já eram evidentes desde muito jovem. Surpreendentemente, ele demonstrou suas primeiras habilidades mágicas aos 2 anos de idade, o que o tornava uma criança prodígio em todo o reino. No entanto, a última demonstração de sua habilidade mágica havia colocado sua família em uma situação de risco. Segundo ela, a minha invocação, Alguém da Terra, era um feito tão raro que apenas um punhado de lendários magos era capaz de realizá-lo. A habilidade de invocação, uma habilidade mágica poderosa, era uma característica que poderia atrair muita atenção indesejada. Se as pessoas descobrissem que Kaelas possuía essa habilidade, a família Brafiel poderia enfrentar sérios problemas no futuro. A revelação de Cecília lançou uma nova luz sobre a situação. Kaelas era, de fato, uma criança notável, mas suas habilidades mágicas poderiam ser tanto uma bênção quanto uma maldição, dependendo de como fossem utilizadas e de quem ficasse sabendo sobre elas.
A família Brafiel estava enfrentando um dilema delicado ao tentar proteger o segredo de Kaelas e sua capacidade única de invocação. Percebendo a seriedade da situação e o quanto eu desejava voltar para casa, Ingus me fez um pedido inesperado. Ele me pediu ajuda para resolver esse delicado problema da família Brafiel e proteger o segredo das habilidades de Kaelas. Eu enfatizei que meu desejo principal era retornar ao meu mundo, mas Ingus explicou que ele próprio não tinha o poder de me enviar de volta. A única esperança era que, quando Kaelas se tornasse um adulto, talvez ele tivesse a capacidade de realizar tal feito. Diante da impossibilidade de voltar para casa, restava-me ouvir Ingus e compreender seu plano. Ele propôs que eu fingisse ter amnésia, de forma que a família Brafiel pudesse me adotar e o reino acreditassem que eu era uma pessoa perdida, sem lembranças de minha origem. O plano de Ingus era uma solução criativa para o problema da família Brafiel, mas também implicava uma mudança drástica na minha vida. Eu teria que desistir de minha identidade e origem e adotar uma nova vida em um mundo completamente diferente. A decisão era difícil, e eu estava diante de uma escolha que mudaria minha vida para sempre. Eu sempre vou amar meu pai na terra, mas, sem poder vê-lo, devo me contentar com a perspectiva de pertencer a uma família nobre, e eu estava ansiosa para entender melhor as implicações dessa nova identidade e posição social em meu novo mundo. Sem ter mais nada a perder e lembrando do diário que meu pai havia me dado, decidi concordar em esconder minha origem da terra. Em troca, fiz um pedido ousado a Ingus. Pedi um diário, ele concordou e descreveu para mim como o diário seria e a descrição que ele me deu era simplesmente incrível. Ele prometeu que o diário teria a capacidade de crescer conforme as folhas antigas se esgotassem, reorganizando seu conteúdo para acompanhar meu crescimento. Era uma ideia inacreditável, mas o desejo de ter um diário especial, capaz de guardar todas as minhas memórias e segredos, era forte demais. Fiquei incrédula diante da promessa, mas, no fundo, aquela ideia me cativou. Era uma oportunidade de começar uma nova jornada em um mundo mágico, com a promessa de um diário que se adaptaria a todas as minhas experiências e crescimento pessoal. Com um misto de emoção e apreensão, acabei aceitando a proposta de Ingus, embarcando em uma jornada repleta de segredos e magia, e tendo a promessa de um diário que se tornaria um confidente fiel em minha nova vida. Chegamos à cidade de Tempesta, que era a capital da província de mesmo nome. A cidade se estendia diante de nós, majestosa e imponente, com suas torres altas e cataventos nas pontas, criando uma paisagem que lembrava um conto de fadas. A atmosfera era repleta de magia e história, e eu mal podia conter minha curiosidade em relação a essa cidade tão especial. A jornada até Bélica seria mais de 6 horas de viagem. Ingus disse que era melhor fazer uma parada para o almoço, o sol estava alto, ao meu ver era meio-dia. O cenário era de tirar o fôlego, seus imponentes penhascos ventosos se destacavam contra o horizonte, agindo como sentinelas contra os ventos tempestuosos, e a cidade parecia respirar a energia eólica que a alimentava. O rio que margeava a cidade era uma visão serena, uma contraposição à energia dinâmica que a cidade gerava. O sol do meio-dia iluminava as ruas de Tempesta, criando sombras a partir do teto, sombreando as fachadas dos edifícios de pedra. Eu estava a admirar a grandiosidade da cidade que estava diante de mim. Eu sabia que essa era apenas uma pequena amostra das maravilhas que Tempesta tinha a oferecer.
Com a expectativa de novas aventuras e descobertas, o ânimo voltou, e meu coração se encheu de entusiasmo. Meu estômago começou a cantar, conforme caminhávamos pelas ruas da cidade. Estávamos em busca de um lugar para saciar nossa necessidade de comida. A admiração estava lentamente se dissipando, substituída pelo desejo de um bom banquete. Finalmente, encontramos uma taverna convidativa com uma placa oscilante que anunciava o Barril Dourado. Entramos no estabelecimento com estômagos roncando em antecipação. As mesas de madeira estavam dispostas de maneira acolhedora, e o ambiente estava preenchido com o aroma tentador de pratos recém-preparados. Com algum tempo procurando, finalmente achamos uma mesa vazia. Sentamo-nos com a esperança de que a comida fosse tão deliciosa quanto parecia. No entanto, o atendimento estava demorando e com um brilho travesso nos olhos, anunciei em voz alta: Angus e Cecília são o duque e a duquesa da província e já faz um tempo que estamos aguardando algum atendimento. O dono do Barril Dourado ficou visivelmente impressionado, e seus olhos se arregalaram ao perceber que éramos da nobreza, sua expressão se tornou respeitosa. Ele não perdeu tempo e pratos fumegantes foram servidos, e devoramos cada garfada com apreciação. Os sabores e temperos eram divinos, e a sensação de saciedade começou a se estabelecer. Ele parecia dividido entre a honra de servir a nobreza e a preocupação com o pagamento. No entanto, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Angus, sempre humilde apesar de seu título, agradeceu pela refeição deliciosa e se levantou para pagar. O dono do lugar hesitou, como se não quisesse cobrar dos nobres, mas Angus insistiu com um sorriso gentil. Com um gesto de gratidão e reconhecimento, o pagamento foi aceito, e assim, nossa deliciosa refeição na taverna chegou ao fim, deixando-nos satisfeitos e agradecidos por termos encontrado um lugar para comer em Tempesta. Voltamos até a carruagem. O Duque Angus entregou ao cocheiro da carruagem um recipiente, contendo a mesma comida que comemos. Ele disse ao cocheiro que poderia comer com calma, assim que terminasse seguisse em direção à Bélica. Aguardamos um pouco de tempo. Inclusive tiramos um cochilo. Quando acordamos para partir eram ao meu ver 1 da tarde. As rodas começaram a girar e os cascos dos cavalos em uma estrada de blocos de pedra era uma melodia que eu ouviria até o nosso destino, a cidade de Bélica. A cidade de Bélica estava situada majestosamente no alto de um planalto, sobre uma montanha, criando uma vista impressionante. Localizada ao sul da igualmente magnífica cidade de Tempesta, Bélica compartilhava com sua vizinha uma paisagem deslumbrante, mas ambas possuíam um caráter distinto. A imagem que eu tinha da cidade no topo da montanha era de tirar o fôlego, com suas construções imponentes e vistas panorâmicas de toda a região. No entanto, a realidade do acesso à cidade contrastava fortemente com essa imagem grandiosa que momentos antes adornava minha mente. O caminho que levava até Bélica era surpreendentemente sem graça, com apenas uma estrada plana de pedra maciça, desprovida de árvores e objetos, criando a sensação de que alguém estava caminhando em um espaço vasto, quase vazio, como uma formiga em uma quadra de basquete. Entretanto, à medida que nos aproximávamos da cidade, o cenário começava a se transformar. A surpresa nos aguardava como visitantes,
pois ao chegar mais perto da cidade, éramos recebidos por uma visão de tirar o fôlego, um incrível forte, apenas visível pelos últimos resquícios do brilho do dia. A presença imponente do forte era uma marca registrada da cidade de Bélica, e isso apenas aumentava a ansiedade de explorar e descobrir mais sobre essa cidade mágica e suas peculiaridades. Era um lembrete de que, às vezes, a beleza e o caráter de um lugar podem estar escondidos até que você se aproxime o suficiente para apreciá-los em toda a sua grandiosidade. Ao atravessar os portões da cidade de Bélica, Ingus me informou que havíamos chegado ao centro histórico de Bélica. Era um verdadeiro labirinto de ruas estreitas, iluminadas por tochas de ferro, onde edifícios de pedra tradicional com telhados de telhas vermelhas criavam uma atmosfera rica em história. A cidade parecia ter sido preservada ao longo dos séculos, e a ideia de caminhar por suas ruas estreitas era como viajar no tempo. Ingus pede para o cocheiro levar a carruagem ao estábulo do palacete, enquanto nós iríamos a pé, assim, apreciaríamos melhor a atmosfera da cidade. Descemos da carruagem e ela seguiu pela estrada. Então, mais à frente, um local com um aglomerado de pessoas, nos aproximamos e Ingus nos mostrou aquele local. Era uma área comercial da cidade, onde eram situados os mercados locais, iluminados por lampiões que davam um tom apreciativo aos seus produtos, lugares animados onde vendedores ofereciam produtos frescos e artesanato tradicional. Era uma experiência encantadora, mergulhando na cultura e tradição da cidade. Os meus olhos se fixaram em um pequeno caderno e eu fiquei o admirando. Ingus, ao me ver apreciando o pequeno objeto, perguntou ao vendedor a descrição do objeto e o valor. O vendedor, um velho de cabelos grisalhos e parcialmente calvo, disse que era um livro de anotações, e ao me ver interessada, ele disse a Ingus que o diário cairia bem para a mocinha. O valor era simbólico, uma moeda de prata. Ingus não perdeu tempo, entregou a moeda de prata ao vendedor, se virou para mim e disse que serviria, enquanto ele não me desse o outro diário. Cecília percebeu que já era tarde e não deveríamos aproveitar da boa fé do Visconde. Ingus disse a ela para não se preocupar, o Visconde Dom Otávio Montfort era uma pessoa que dificilmente se sentiria incomodada. E não tinha nada que ele pudesse fazer, afinal, estávamos a pé. Enquanto caminhávamos em direção à praça central, encontramos um vendedor ambulante que estava vendendo coisas apetitosas. Ao olharmos o que estava à mostra, Ingus pediu carnes grelhadas em espetos, temperadas com especiarias exóticas. Caelas, viciado em doces, pediu as maçãs revestidas com caramelo, um doce indulgente e fácil de segurar. Cecília, por sua vez, pediu pães macios e quentes recheados com queijos, ervas, carne desfiada e vegetais, algo que ao meu ver eram semelhantes ao cachorro quente. Então perguntaram-me o que eu queria e eu respondi que queria o mesmo que Cecília. Estando saciados, seguimos para a praça central, iluminada por postes de luz que emanavam uma luminosidade alaranjada, do mesmo tom que vemos na luz do sol crepuscular. Essa praça era o coração da cidade, local onde os habitantes em datas comemorativas se reuniam para celebrar festas e eventos comunitários. Muitos desses eventos eram realizados em homenagem a Maelis, o deus da guerra e da estratégia, que desempenhava um papel importante na vida da cidade de Bélica. Ao olhar as construções que circundam a praça central, avistei um casarão, ou melhor dizendo, o palacete do Visconde Dom Otávio Montfort,
onde fomos recebidos por uma das serviçais que nos instruiu sobre como chegar aos nossos aposentos. Nos dirigimos ao quarto que a serviçal conduzia. O quarto era extremamente grande. Nele havia 3 camas, uma de casal e 2 de solteiro. Uma delas com detalhes florais dignos de uma princesa. As janelas eram de vidro, ou talvez cristal, com relevos criando imagens que remetem talvez a eras anteriores. Eu peguei o caderno de anotações que Angus havia comprado anteriormente e fiquei folheando as páginas em branco, imaginando o que escreveria nelas. Angus abriu a pequena mala feita de madeira, retirou um pequeno livro de anotações, se aproximou e me deu. Nele havia detalhes da história da cidade que o próprio Angus escreveu. Uma sensação de gratidão e curiosidade envolveu-me enquanto segurava o precioso livro de anotações de Angus. A cidade de Bélica estava nos aguardando para revelar seus segredos e histórias. Com um sorriso, comecei a folhear as páginas, ansiosa para registrar minhas próprias experiências naquelas folhas em branco. A noite começou a se adiantar, o fim de um dia cheio de descobertas e escolhas decisivas. Com o diário em mãos e o calor da nova família que me acolheu, olhei para o horizonte com esperança e antecipação, pronta para escrever o próximo capítulo da minha jornada em Elderon.